Então vamos para a questão 5 que diz o seguinte: 2 mols de um gás ideal são aquecidos sob uma pressão constante. Então, se a pressão é constante, a gente sabe que está falando de uma relação isobárica, certo? Porque a pressão não vai alterar ali no caminho, né? E aí ele dá uma temperatura que vai de 27 graus até 107 graus Celsius. Então a temperatura inicial 27 e a final 107. Letra A, qual é o trabalho realizado pelo gás? Então, começando na letra A, a gente tem uma formulazinha que é o trabalho em um processo isobárico. Então, o trabalho, quando eu tenho uma relação isobárica, é basicamente o número de mols vezes R vezes a variação da minha temperatura, certo? Então, o N eu tenho, que é o número de mols que ele afirma que é 2, o Rzão é uma constante que vale 8,31, e a variação de temperatura eu preciso determinar ela, certo? Então, a minha variação vai ser basicamente eu pegar a temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Então, a temperatura final, a gente sabe que é de 107 graus Celsius, e aí convertendo esse cara para Kelvin, eu tenho que ela vai ser de 380 Kelvin. E a temperatura inicial vai ser de 27 mais 273 Kelvin, que é o mesmo que 300 Kelvin, certo? Então, a minha variação de temperatura vai ser 380 menos 300, que vai ser basicamente 80 Kelvin. Então, eu posso jogar ela agora aqui na fórmula para achar o meu trabalho. Então, como eu tenho que o trabalho vai ser 2 vezes 8,31, que é a minha constante, vezes a minha variação de temperatura, que é de 80. E aí, fazendo esses caras na calculadora, eu vou ter que a minha variação de temperatura é de aproximadamente 1.329,6 joules, né? Aí, só para conseguir bater com o gabarito, eu vou colocar que isso é 1,32 vezes 10 a 3 joules, e esse 10 a 3 a gente pode colocar como quilojoule, que aí consegue bater com a resposta, certo? E na letra B, ele pede para a gente fazer o diagrama de pressão e volume, certo? Então, quando ele fala desse diagrama, ele quer saber que variação que eu vou ter da pressão em relação ao volume, certo? Então, o meu eixo Y é a pressão, o meu eixo X é o volume. Então, para a gente construir esse diagrama, vamos pensar o seguinte: eu estou falando de uma relação isobárica. Então, a pressão nunca vai alterar, independente de qual seja o meu volume, independente de qual seja a minha temperatura. Se ele nunca vai alterar, é que ele vai ser uma reta constante, né? Porque ele sempre vai ser igual. E aí aqui, independente de qual seja o meu volume inicial e o meu volume final, esse P vai ser sempre constante. E aí é só importante lembrar que o meu trabalho é a área abaixo dessa reta. Então, esse quadrado aqui que a gente vai ter é o meu trabalho que a gente vai ter fornecido entre o volume final e o volume inicial. E fica assim o nosso diagrama da questão B.